bom poder falar mais uma vez com você, que bom poder compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus com você. Isso é muito bom, Deus tem nos dado essa graça de a cada dia nos encontrarmos através desse vídeo e poder assim considerar as promessas de Deus quanto à vida eterna, como que Deus de fato nos concede essa vida, como que Ele nos faz promessas de vida eterna e de esperanças por causa de suas promessas, por causa do seu ser, por causa da sua verdade e por causa das suas misericórdias para conosco. Nós ainda estamos estudando a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Vejam bem, salvação, vida eterna, esperança de vida eterna. Deus é o único que nos concede vida eterna. Deus é o único que nos dá essa esperança. E Ele faz isso por meio de promessas, de alianças que Ele decidiu estabelecer conosco. Então vejam bem, Deus é o único ser que pode conceder a vida eterna e Ele é o único ser que promete. E Paulo aqui nos ensina, escrevendo a Tito, que esse Deus nos ensina a respeito da palavra, nos confere essa palavra de promessa, de aliança de vida eterna. E que a fé dos eleitos de Deus e esse conhecimento pleno da verdade, eles repousam sobre essa esperança de vida eterna. E o interessante é que ele diz assim, olha, os eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Algumas considerações, vejam bem, Deus promete antes dos tempos eternos e Ele é um Deus que não pode mentir, você pode conferir isso em Números 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo Ele dito, não fará, tendo Ele prometido, não cumprirá. Então isso demonstra a imutabilidade de Deus. Deus, quando fez essa promessa lá na eternidade, Ele diz, olha, antes dos tempos eternos, a promessa da vida eterna é em si uma promessa cheia de esperança. A vida eterna é a nossa esperança. E a esperança bíblica, ela é absolutamente certa. A esperança bíblica, a vida eterna, são as verdades mais absolutas, mais seguras que um ser humano pode ter nessa terra. Embora essa esperança da vida eterna ainda não tenha sido realizada, consumada na sua plenitude, a convicção de que nós a temos, a convicção de que nós desfrutaremos dessa esperança, repousa no caráter de Deus, no ser de Deus, na sua pessoa. Ele promete, o Deus que não pode mentir, o Deus que não pode ferir a si mesmo, um Deus que não pode negar a si mesmo em suas promessas, um Deus que não pode contradizer os seus atributos. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, fará, e tendo Ele prometido, cumprirá. Ele é Ele é constitucionalmente incapaz de mentir. A sua essência, a sua natureza, não permite que os seus atributos firam um ao outro. Quando Ele promete, Ele tem honra, Ele tem dignidade, Ele tem retidão, Ele tem justiça, Ele é imutável, Ele é reto, Ele é santo e Ele é justo. Mentira não faz parte do caráter de Deus. Ele sempre fala a verdade. Jesus, que é a verdade, João 17 diz que Jesus é a própria verdade, e Jesus em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então vejam bem, toda essa esperança de vida eterna está fundamentado nesse ser, no caráter dele, na sua essência.
isso torna, irmãos, a nossa vida eterna, a nossa esperança, algo de grande convicção, algo de grande segurança, porque não depende de nós. Paulo está aqui voltando ao propósito eterno de Deus para mostrar que ele planejou a minha salvação, a sua salvação, antes da fundação do mundo. Nós podemos confirmar isso em Efésios 1:4, depois o versículo 11. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e ele fez isso para o louvor da sua glória, conforme o conselho da sua vontade. A promessa estava lá na eternidade, antes que houvesse qualquer pessoa que precisasse dela. A Trindade, em sua unidade, o Pai, Filho e Espírito Santo, planejaram a salvação, determinaram o meio da salvação, fizeram uma escolha dos seus eleitos, prometeram salvar, prometeram conceder vida eterna e prometeram dar essa esperança a todos os seus eleitos. Por isso que Paulo está dizendo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e também o pleno conhecimento dessa verdade. Essa verdade nos conduzirá no conhecimento desse Deus, do seu caráter, das suas promessas, das suas virtudes, da sua essência, para que nós tenhamos total segurança de vida eterna e de uma viva esperança. Na esperança da vida eterna, nós temos todas essas promessas de Deus que são indissolúveis, que são inquebráveis, elas não podem ser quebradas, elas não podem ser anuladas, e nós dependemos unicamente desse ser, chamado Deus, que em Cristo Jesus nos concedeu cada uma dessas promessas. E é isso, o entendimento, o conhecimento dessa verdade, que torna essa esperança de vida eterna ainda mais segura para nós. Vejam bem, ele não pode mentir, ele não pode quebrar o seu caráter, ele não pode destruir os seus atributos. Toda essa promessa está enraizada no ser dele. E Paulo, quando escreve Romanos 8, versículo 29, ele diz, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E ele diz, aos que de antemão conheceu, ele também os predestinou. E aqueles a quem ele predestinou, ele também glorificou. E aqueles que foram chamados, foram justificados, foram glorificados, tão somente por esse ser, pelo caráter dele. Então nós precisamos criar essa estrutura de entendimento. Paulo está dizendo, eu sou servo de Deus, apóstolo de Cristo, para promover essa fé que é desses eleitos e também um pleno conhecimento da verdade, na esperança de vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O fato que pessoas espiritualmente mortas, ou seja, todo ser humano fora de Jesus Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. Então, uma pessoa morta espiritualmente, ela não pode desejar a vida eterna. Não importa o quanto ela tenta, ela não tem habilidade, ela é incapacitada, ela é impossibilitada, ela está morta em seus delitos e pecados. Então, não importa o quanto ela tenta. O fato é que a verdade nos diz, a Escritura nos diz, que eles não tentam, é porque eles são incapazes de tentar. Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não pode tomar atitudes em relação às coisas de Deus, escolher as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E o homem que está morto espiritualmente, ele é um homem natural. Ele não compreende as coisas de Deus e ele ainda acha essas coisas loucura. Assim, a salvação, nada menos ou nada mais, nós temos que entender o seguinte, que a salvação é Deus nos ressuscitando da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24 diz, em verdade vos digo, todo aquele que crê naquele e ouve e crê naquele que me enviou, esse passou da morte para a vida. Então, aquele que crê em Jesus, que crê em Deus e crê que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Ele é o nosso único mediador, ele diz, todo aquele que nele crê, passou da morte para a vida. Então vejam bem, vida eterna
É Deus nos ressuscitando da morte espiritual para a vida. É Ele nos regenerando, é Ele nos renovando, é Ele nos dando um novo nascimento. Como? À medida que o Evangelho é proclamado, à medida que nós vamos promovendo essa fé por meio do conhecimento da palavra, da proclamação do Evangelho, os mortos espiritualmente são ressuscitados pelo poder do Evangelho, e esses que são ressuscitados pelo poder do Evangelho recebem essa fé para crer. Crer que Deus nos deu a vida eterna, numa esperança de vida eterna que foi prometida por um Deus que não mente, que não falha, que não adianta, que não atrasa e que cumpre cada uma de suas promessas em Cristo Jesus. E nós podemos agradecer a Deus por tão grande dádiva, por tão grande promessa de vida. E você pode desfrutar disso. Você pode ter convicção dessas coisas. Lembre-se, essa é uma atitude única, exclusiva de Deus. É Ele quem dá a fé, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos elege, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos glorifica, tão somente pelo conhecimento desse Evangelho. Promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da sua palavra, na esperança da vida eterna que Ele prometeu, e Ele não pode mentir. Quer segurança maior do que essa para você? Quer certeza, quer convicção maior do que essa? Não depende de mim, não depende de você. Depende unicamente de Deus, e Ele nos escolheu, e Ele nos chamou, e Ele nos justificou, e Ele nos glorificou em Cristo Jesus. Deus confirme isso no seu coração. Deus confirme essa verdade na sua mente, e que você possa estar seguro, firme e inabalável nessa promessa de Deus, como um eleito de Deus, como um escolhido de Deus. Deus o abençoe, Deus te conceda graça e misericórdia, e que você viva para a glória dele. Um abraço e até mais.